Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estou retornando aqui para a apresentação de mais um Bem Viver Corpo e Mente, nosso programa de autoconhecimento, de empoderamento, de questões assim bem de autocuidado, né? Nós estamos aqui para entender nossa mente, nossas emoções, e poder nos cuidar e prevenir muitas situações lá adiante, poder cuidar de si mesmo, ter esse olhar sobre o nosso emocional, sobre essas nossas vivências psíquicas e poder estar vivendo melhor daqui para frente, né? Porque o passado já passou, mas podemos também entender o passado, como a gente já viu em alguns programas, aceitar esse passado. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, né, como sempre, que é o Manuel Jesus. Ele já esteve conosco aqui, ele é jornalista, meu amigo de longa data em Pelotas, né, minha terra natal, e eu trago ele de novo aqui para vocês poder aprender mais com ele, poder estar tendo esse contato com essa pessoa que tem um conhecimento vasto, né? Um conhecimento vasto de comunicação, de experiência de vida também, né, Manuel? Nossos 60 e poucos anos nos dão essa bagagem, né, Manuel? Seja bem-vindo ao Corpo e Mente. Olá, Margarete. É muito bom estar voltando ao Corpo e Mente. Que bom que tu está bem, que bom que está encontrando novamente o Bruno, né? Para mim, vocês já são dois amigos, né? Aí em Farroupilha, né? Eu aqui em Pelotas, e a gente podendo conversar com tranquilidade, né? Muito mais do que a questão de conhecimento, é a questão de experiências de vida, né? Porque eu acho que a psicologia também trabalha bastante com essa questão, né? Da gente ir organizando as experiências que a gente teve. Tu fez uma pergunta agora há pouco, que tu vai fazer no final, e eu fiquei pensando, eu digo, poxa, tem coisas que não é uma questão de idade, é uma questão que o tempo precisa ser cumprido, né? Certos rituais de vida precisam ser cumpridos, né? Da nossa infância, da nossa juventude, né? Da nossa adolescência, da nossa plenitude na maturidade, onde a gente organiza as relações, né? Depois, quando a gente envelhece, né? A Margarete, né, não teve esse problema, né, porque ela acabou não envelhecendo, né? E o Fernandes Que envelheceu, né? gentileza, Manuel, que Mas, gentileza. mas a Margarete não, né? Mas quando a gente envelhece, né, a gente passa por outras experiências, né? Tem experiências que a gente acaba reciclando ao longo da nossa chamada terceira idade, né? Melhor idade, seja lá como for, como vocês quiserem chamar, né? A gente acaba reciclando e reorganizando essas relações. E é isso que a gente chama de maturidade. É essa capacidade da gente, ao longo de toda a vida, né, saber ter um olhar de quem mira, de que entre o nascimento e a morte tem um período fantástico que se chama vida, Margarete. Perfeito, Manuel. E conta para nós o que tu aprendeu, né? Eu sei que tu aprendeu 10 coisas, de acordo com o artigo que tu escreveu lá nos 60 anos, né? Já passou um tempinho, mas então é atual também, porque com certeza tu já ressignificou também isso, né? Essas aprendizagens, talvez amplificou essas aprendizagens. Conta para nós essas dez aprendizagens, Manuel. Margarete, bom, a Margarete foi remexer nos meus baús, né? Porque eu tenho um blogspot, né? manueljesus.blogspot.com, Ah, onde eu guardo todos os meus textos, né? Deve ter mais de 900 textos, né, ah, publicados lá, né? Então é um baú mesmo, assim, né? Tu encontra de tudo, até traça, até rato deve sair lá de dentro, né? Então cuidado, quem for se aventurar a fazer, né, a abrir esse baú tem que ter cuidado. Mas a Manuel, Margarete, oi. é, eu traças boas, coisas muito boas, e eu indico a todos os telespectadores para poder fuçar nesse blog, e tu pode repetir ele para as pessoas memorizar mais. Não, tá bem, é Manuel Jesus, né? Os meus dois nomes, primeiros nomes, né? manueljesus.blogspot.com, né? Aí tem todos os textos recentes, como eu disse na outra vez que nós conversamos, eu publico nos domingos um texto chamado Crônica de uma Tarde de Domingo, que durante a pandemia a gente se prontificou em acompanhar as pessoas, especialmente num dia que normalmente era de agito, das pessoas estarem na rua, e então tinham que estar dentro de casa, então não tinha muita alternativa. Então eu passei a fazer companhia através da minha crônica.
né? E já tem mais de 1 ano e meio que eu escrevo uma crônica a cada domingo, né? Então Claro. é algo mais leve, uma recordação, uma reminiscência, né? Alguma coisa desse gênero. E às terças-feiras eu publico um texto que é algo do dia a dia, né? Da nossa realidade política, econômica, né? Religiosa até às vezes, né? Mas sob uma ótica cristã católica, né? Sob a ótica daquilo que eu tenho a minha formação. Uhum. E quando eu completei 60 anos, né, eu estou agora com 66, então faz 6 anos já, eu escrevi um texto chamado 10 coisas que aprendi aos 60 anos. E ele foi motivo de muitas palestras. Eu fiz palestras, olha, eu acho que eu fiz em torno de umas 10 palestras com essa Olha. temática, assim, em grupos de terceira idade, em grupos de igreja, como Cursílio, como Emaús, como Movimento Familiar Cristão e assim por diante, né? Em paróquias, em grupos de Rotary, né? E assim por diante. Então, foram, de fato, mais de 10 palestras com a mesma temática, né? 10 coisas que aprendi aos 60 anos e que a Margarete me deu o prazer e a alegria de poder compartilhar com vocês. Então, a primeira questão que eu elenquei, né? Distinga. A sua fé é uma questão pessoal. A sua religião é uma prática coletiva. Em princípio, todas as religiões são boas. O problema está nos homens e mulheres que se tornam donos de suas verdades. Então, se você quer ser católico, se você quer ser evangélico, se você quer ser um bandista, se você quer ter uma filosofia espírita, você quer ter qualquer outra filosofia, esse não é o problema, né? Porque você vai ter que aprender dessa filosofia ou dessa religião, né? E você vai ter uma série de princípios que você vai ter que seguir, né? Uhum. Bom, não adianta eu querer reinventar a minha religião ou reinventar a minha filosofia. Não é esse o papel, né? Eu não estou querendo recriar uma religião, né? Mas eu tenho que me adequar àquela religião para a qual eu entrei, né? Eu, no tempo recente agora, né, eu falo muito a respeito do Papa Francisco, né? Porque tem muita gente batendo no Papa Francisco por dizer que ele é de direita, aliás, que ele é de De esquerda, esquerda. né? E os grupos mais conservadores querem bater nele. Eu digo, olha, o Papa Francisco foi, né, escolhido por um colégio de bispos conservadores, Uhum. né? Uhum. E aí, qual é o problema, né? Bom, a igreja acredita que o escolhido daquele colégio é inspirado pelo Espírito Santo. Uhum. Se você não gosta do Papa Francisco, na verdade você está pecando, né? E falando mal é do próprio Espírito Santo. A Uhum. segunda é assim, Margarete, guarde um tempo para tomar um chimarrão com Deus. Hum. Preserve seus espaços de sanidade mental. Guarde os seus momentos de silêncio. Mesmo quando tudo parece tumulto à sua volta, sua paz interior ninguém pode roubar. A paz interior de cada um de nós é uma paz que a gente precisa construir ao longo da vida. Depois que a gente conseguiu organizar ela, encontrar esses momentos de sanidade mental, espaços de sanidade mental, onde seja ouvindo uma música, seja lendo uma Bíblia, seja lendo um livro, né? Ou ouvindo um áudio, o que vocês quiserem fazer, mas que aquele é o teu momento, aquele é o seu momento, né? Isso ninguém pode te tirar, Hum. né? Então, Margarete, eu acho que a gente já está em 2, né? Não sei se quer Isso. comentar alguma coisa. Eu acho que meditando, né? Qualquer coisa que você consiga ter essa conexão com o divino, né, Manuel? De encontrar esse divino dentro de ti, esse poder, esse Deus que também está dentro de ti, que faz parte de ti, eu acredito, e que possa te dar esse poder, né? De nos empoderar, enfim, de nos dar essa capacidade de se reinventar, mas precisa ter esses momentos, né, Manuel? Com certeza, com certeza. Quer dizer, não existe essa questão assim, olha, não, mas para aí, o Deus dos católicos, Deus dos evangélicos, Deus é Deus, né? Exato. Em qualquer situação, Deus é Deus. E aí o terceiro, Margarete, vem em consequência dessas questões, né? Tá A certo. sua felicidade não depende dos outros. Eles podem ajudar a aplainar os caminhos, mas não podem caminhar por você. Não. Né? Quer dizer, não, olha, a felicidade, quando a gente começa aqui, com aquelas bronquinhas, resmungos, né? Fazer beicinho, né? Ontem o Fernandes usava uma expressão, como é que era? Ficar de mal. Ficar de mal, né? Quando a gente fica de mal, né? Quando a gente fica de beicinho, né? Isso é sintoma de adolescentoide. É pessoa que não evoluiu, é pessoa que não amadureceu. Porque quem pode causar os maiores prejuízos para a gente não são os outros, Não. somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então a gente tem que cuidar da nossa felicidade.
E aí eu digo o seguinte, né? Eles podem ajudar a aplanar os caminhos, quer dizer, todas as pessoas que passam pelas nossas vidas, que nos acompanham, como famílias, como amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo e assim por diante, eles podem nos ajudar, mas não são eles que vão fazer a caminhada. A caminhada quem faz é cada um de nós. E eu até brincava num texto, né, falando a respeito dessa questão, eu dizia, olha, muitas vezes é preferível caminhar mancando do que não caminhar. Quer dizer, quando a gente perde a capacidade de caminhar e precisa mancar, caminha mesmo mancando, mesmo com todas as dificuldades. O caminho continua o mesmo, né? A gente tem que fazer esse caminho. Agora, se você não caminhar, você vai ficar pela estrada. E aí sim, isso é a morte. Isso se chama morte. E não precisa ser a morte física, né? Pode ser a morte psicológica. Com O certeza. o outro, Margarete, é abra seu coração apenas para quem o souber conquistar. Amigos de oportunidade podem compartilhar momentos, mas não devem penetrar no templo sagrado do seu coração. Então, claro, a gente conhece muita gente. Olha, a gente vai numa feira, a gente vai num lugar, vai lá. Eu hoje fui ao supermercado, eu conversei com 3 pessoas, assim, lá dentro do supermercado, uma atendente, uma estoquista, um rapaz da segurança, né? Não são meus amigos, assim, daqueles amigos do peito, para o qual eu faria uma confissão, ou contaria coisas da minha vida, né? Não, são pessoas que eles me conhecem, eles já me viram no supermercado, então o que acaba acontecendo, né? Eles me cumprimentam, aí, olha, isso está melhor ali, isso está assim, isso está assado, né? Essas conversas que são bem de cidade do interior, né? Que Pelotas, né, de vez em quando mantém isso, né, Marga? É a questão ali de não dar poder ao outro para tirar a nossa felicidade ou dar a nossa felicidade, isso é uma coisa muito característica da adolescência, da vida adulta também, quando a gente se apaixona e a gente dá todo o poder para o outro fazer a gente feliz, né? E muitas vezes acontece das pessoas poder levar as pessoas até ao suicídio quando o outro não nos quer mais, e aí nós não temos mais valor, aí a vida não vale mais a pena. Então, tem que tomar esse cuidado, né? E eu acho que a gente pode aprender isso antes de não dar todo esse poder. Enquanto a gente está apaixonado, tudo bem, né? Mas quando numa relação um não quer mais, né? E eu não consigo ir em busca daquela pessoa que não me quer mais, né? Não consigo, não tenho ferramentas ou autoestima para isso, que a vida não acabou, né, Manuel? A vida continua e tem outras pessoas que nós vamos encontrar, mas isso leva muita gente ao suicídio, à depressão séria, né? E às vezes por consequência o suicídio. A gente tem visto Claro. isso muito corrente, assim, uma situação muito comum nos noticiários de maridos que matam a mulher na separação, mata até o filho, né? E depois se mata muitas vezes, né? Se suicida, ou às vezes só mata, né? Os filhos, enfim. Como mulher também, mata o companheiro e os filhos também, E né? os filhos. Bom, a seguinte diz assim: enquanto puder, cuide de si mesmo. Também ajude a cuidar dos mais próximos. Mas se prepare, um dia você vai precisar de alguém que o cuide. Então, cada vez que visitar um doente, atente também para o seu cuidador. Há algum tempo vem sendo feito pesquisas de que, em muitos casos, né, muitos idosos estão cuidando de idosos, né, porque às vezes o idoso chegou aos 90, 95 anos e já tem uma pessoa com 60, 65, às vezes até 70 anos cuidando dessa pessoa, né? Então, é exatamente isso. Isso está acontecendo, né? E tem pesquisas a respeito. Agora, tem um grande problema, que é que muitas vezes a gente não presta atenção nos cuidadores, né? Que muitas vezes estão num ritmo, digamos assim, maior de possibilidade de depressão, de ter problemas, né? Porque não são cuidados, né? É cuidado a pessoa enferma, é cuidado a pessoa idosa, mas o cuidador que precisaria ser cuidado também não é cuidado, né? Então a gente tem que ficar atento, né? Muitas vezes a gente atira a carga maior de cuidar de um idoso ou cuidar de um doente sobre uma pessoa da família, né? Ah, não, mas peraí, o fulano está desempregado, então ele pode ficar em tempo integral cuidando da mãe ou cuidando do pai. O Bom, aposentado. o aposentado,
isso é um desgaste muito grande, né? Isso é um desgaste muito grande, né? E eu passei por essa experiência, né? Eu fiquei full time cuidando da minha mãe nos últimos tempos, né? Então, é uma experiência desgastante e a gente tem que cuidar do cuidador. Com certeza. Todos temos virtudes e defeitos. Não idolatre para não se decepcionar, mas também não despreze quem lhe pode auxiliar um dia, né? Olha, a gente passa por muitas experiências. Claro, quando a gente é mais jovem, né, a gente quer se relacionar com as pessoas que estão na onda, assim, né, que estão mais em evidência, né? Quando a gente está em grupo de jovem, quando está na escola, né, aqueles que exercem liderança, aqueles que são os mais bonitos e assim por diante, né? Só que beleza passa, né? E muitas vezes até aquela liderança que tinha na escola não é uma liderança efetiva, é uma liderança por diversos outros motivos, né? Às vezes porque tem dinheiro, às vezes porque tem condições, né, financeiras de bancar festas e assim por diante, né? Mas a gente vai se dando conta de que tem pessoas que vão ficando ao longo da vida da gente, né, que a gente não deveria ter desprezado. Né? Quanta pessoa depois, na sequência da vida, a gente se dá conta, poxa, mas o fulano que agora está comigo é um fulano que eu nem me dava conta de que ele existia quando a gente estava nos bancos escolares. Não é, Marga? É verdade, é verdade. E em relação ao primeiro item, o que me chamou a atenção sobre a importância de cuidar, sabe, do cuidador, isso eu trabalhava muito na PAI, enquanto profissional da saúde mental, eu sempre falava, porque também é uma situação, tu tá cuidando de pessoas doentes, né? Tu precisa se cuidar, tu precisa ter esse autocuidado e manter a tua sanidade e ter algumas coisas que possam ser a válvula de escape, né? Que possa ser... Eu recomendo sempre terapia, né? Eu recomendo para todo mundo, eu acho que é saudável para todo mundo, e eu trabalhava muito isso na PAI, para a gente poder carregar nas costas outro, né? Me lembrei, Manuel, daquela pintura lá no indo para o Laranjal, ele não pesa porque ele é meu irmão, né? Isso, o É um INDAS, menininho Instituto... carregando outro, né? Mas às vezes pesa, né? Porque a gente não é indestrutível, a gente não Não. é nem superior, às vezes, daquele que nós estamos cuidando, né? A gente E tem que cuidar de si. e muitas vezes tem mais do que o peso físico, né? Tem o peso emocional, tem o peso Claro, psicológico e assim por diante. Eu acho que nosso tempo deve estar quase esgotando, é. Marga. Mas vamos ver o seguinte, assim. Nós estamos no Uh, tempo, Bruno? tá. Quanto falta? Ainda vai. Então Vamos tá. adiantar de 3 em 3. Aí. Então tá. As pessoas. Agora tem 4. As Tem 4. pessoas não. Eu vou rapidamente pegar os 4. As pessoas Tá. não mudam porque envelhecem. Com o passar do tempo, amadurecidas, a maior parte aprende a controlar seus impulsos. Isso a gente vê no dia a dia, assim, né? Olha, não adianta, não é porque uma pessoa fica idosa que ela vai ficar boa, como o pessoal diz, né? Não. E não é porque alguém morre que fica bom. Ah, mas era uma boa pessoa, né? Era alguém que foi bom toda a vida. Não, né? A pessoa muitas vezes foi tudo na vida menos ser bom, né? Mas aquela história assim, né? É defunto, né? Então vamos nos cuidar, né? Sabe lá onde é que ele anda, né? Se de repente ele não vai vir me puxar pelo pé, alguma coisa assim, né? Manter-se sempre ereto tem 2 vantagens. Faz bem para a coluna e para a sua autoestima. Né? Isso eu digo sempre, especialmente para as pessoas idosas. A gente, com o tempo, a gente vai se acostumando a ficar dobrado. Né? E isso é um costume. Né? Nós precisamos organizar o nosso corpo, fazer um esforço, né, para que ele fique ereto. Isso tem 2 vantagens. Isso vai ajudar a coluna a não ter problema de coluna e efetivamente ajuda. Né? Eu, desde que comecei a falar isso, já faz mais de 20 anos, com grupos de idosos, né? Muita gente se recuperou, né? Fazendo Olha, exatamente essa coisa tão simples, assim, de ficar com a postura ereta. Né? E, como eu disse, tem 2 vantagens. Uma delas é ajudar a coluna, que é uma das piores dores possíveis e imagináveis que uma pessoa pode ter quando tem problema de coluna. E o outro é a autoestima, porque tu estando com a coluna ereta, tu vai sempre olhar para frente. Tu não vai estar de cabeça baixa, tu vai olhar para frente, tu vai mirar um horizonte mais longe. Né? Tu não vai ficar nas pequenas coisas assim, da poeira da rua, dos pedregulhos da rua e assim por diante. Né? Então, fique ereto, né? Isso vai ajudar a sua coluna e na sua autoestima. Possivelmente, a vida não vai lhe dar grandes aventuras. Saboreie os pequenos instantes felizes.
são esses que o alimentam quando você enfrenta os seus problemas. Deve ter pessoas novas acompanhando, mas deve ter pessoas bem idosas também. Quais Claro. são os momentos mais felizes de uma pessoa idosa? É quando ela reencontra uma pessoa familiar que ela gosta de ver, né? Então, especialmente as pessoas idosas, quando vêm os seus netos, os seus netinhos, são momentos extremamente felizes, né? Então, é isso que alimenta a vida. Não existe felicidade que a gente viva sempre, né? Não, existem momentos felizes e estes precisam ser bem saboreados, né? Esse Vividos. encantamento desse momento precisa ser bem vivido, como diz a Margarete. As novas tecnologias, e esse é o último, dão oportunidade para encher o seu tempo. Mas tudo isso um dia cansa. Selecione o que alimenta o seu espírito. Leia um bom livro, ouça uma boa música, assista a um filme. Não importa o que os outros pensam dos seus gostos. O importante é que você se sinta feliz. Eu me lembro que na outra ocasião que a gente conversou, eu disse, né, que quando eu faço conversa com o pessoal idoso, eu aconselho o seguinte: se aposentou, compre um bom par de tênis, né? E compre um tablet, tá? O par de tênis tu compra aí na faixa dos R$ 200, sem problema nenhum, né? Um tablet hoje deve estar com R$ 400, R$ 500, né? Que tu compra em 10 vezes, né? Por quê? O par de tênis é para tu andar na rua. Tem Claro. que andar na rua, tem que ir para a rua, né? Tem que ir na volta da quadra, se for o caso, né? Tem que andar 2 quadras, 3 quadras, né? Ir até o mercadinho, ir até sei lá, a padaria, né? O açougue e assim por diante, né? Mas sair de casa. Essa é uma receita muito importante, né? E o tablet, né? Por quê? Porque o tablet é uma companhia permanente. Tu pode armazenar os teus livros, tu pode armazenar tuas músicas, tu pode assistir os teus filmes, né? Olha, tu não vai atrapalhar ninguém. Olha, se tem uma televisão na casa e as pessoas estão ocupadas com a televisão, não, tá bem, tem um sinal de internet na casa, ou próximo, né? Vai para o teu quarto, vai para o lugar onde tu possa botar teu fonezinho e ouvir as tuas músicas. Olha, eu gosto muito de uma emissora de rádio de São Paulo chamada Rádio Saudade, Saudade FM. É uma rádio de Santos, no litoral de São Paulo. Tá? Essa rádio só toca música das décadas de 70, 70 e 80. Tá? É o meu tempo. Então, é as músicas que eu gosto, né? Então, essa passa todo dia. À noite, como eu não consigo dormir com sonífero, com qualquer outra medicação, né? Eu tenho uma radiosonífera. Né? A minha radiosonífera se chama Estúdio Web Rádio. Ela à noite só toca música orquestrada, mas música assim, popular orquestrada, não é orquestra de música clássica, né? E aí, né, eu coloco para o sleep, né, como a gente chama, né, para 1 hora, aí para uns 15, 20 minutos, né, o rádio continua tocando e eu já estou roncando, né? Eu não ouço, né, mas já devo estar roncando. Não é, Marga? Tá certo. Querido, e então, para nós finalizarmos, eu quero que tu me diga isso, da importância de nós estarmos passando essas ideias e esses ensinamentos para as pessoas mais jovens poderem estar aprendendo isso antes e não. Tu falou que tem que ter o nosso tempo, né? Tem coisas que o tempo vai nos ensinando, mas eu acredito que, porque eu aprendi muita coisa. Na vida, com meus 39 anos ali, que eu tenho um marco assim na minha vida, que foram, desculpa, 49 anos, e que eu poderia ter aprendido isso muito antes, né? Eu acho que com um bom processo aí de amadurecimento e uma ajuda, eu acho que e ler muito e estar mais conectado, eu poderia ter aprendido isso antes, né? E ter vivido melhor antes, né? Antes não esperar esse processo tão, às vezes, natural, como às vezes não, né? Porque tem muita gente que passa a vida sem aprender isso também, né, Manuel? Tu acha que é possível aprender isso antes? Tu acha que a nossa fala aqui pode atingir as pessoas mais jovens para começar a se alertar sobre essas coisas? Marga, eu acho que a gente observa muito as pessoas, né, especialmente as que têm mais experiência, mas a gente precisa passar pelas próprias experiências para poder amadurecer. Isso é verdade. Né? Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes que pode se dizer nesse sentido é o seguinte: olha, eu posso dizer para um adolescente, para um jovem, olha,
tu vai bater com a cabeça. Mas enquanto ele não bater com a cabeça, ele não vai descobrir que a parede é dura. Né? Então, muitas vezes é essa a experiência que o jovem precisa fazer. Se ele bater uma vez com a cabeça, ele nunca mais vai querer bater com a cabeça, porque dói. Né? Quer dizer, Ele vai a saber experiência, que dói. ele vai saber que dói, ele vai ter a experiência da dor. Né? Certas reações que a gente tem no organismo são necessários que a gente passe por elas para a gente aprender efetivamente a amadurecer. Agora, aquela história assim, né? E aí a gente passa por pais, educadores, psicólogos, comunicadores e assim por diante. Quando a gente tenta, de todas as formas, impedir a criança, impedir o jovem de passar por experiências, né, difíceis, De não sofrer. traumáticas, de sofrer. Manuel, de sofrer, a dor, de Isso. evitar a dor a todo custo. Isso. Eu acredito, Margarete, aí tu é mais competente que eu para dizer essas coisas, né? Que isso não ajuda a amadurecer. Bem pelo contrário. Eu acho que isso prejudica o processo de amadurecimento. Porque não tem muito como impedir. Se tu impedir de uma forma, ele vai tentar fazer de outra. Tá? E aí, sem ter o teu acompanhamento, o que vai acontecer? Ele vai se ferrar. Exato. Literalmente vai se ferrar. Ele vai ter problemas. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que as experiências sempre vêm na medida em que a gente amadurece. Né? E pensar que elas poderiam ter acontecido isso é provável, mas a gente não consegue reescrever a história anterior. E a todo gente mundo... pode... Desculpa. Todo mundo vai passar por dores e tem que aprender com elas. A gente pode escrever a história a partir de agora, desse momento que nós estamos vivendo. Agora, como diria o Odorico Paraguaçu, para trásmente, não. Não tem como a gente fazer essa mudança. Então, não, a gente tem que ajudar os jovens a amadurecerem, mas dessa forma, sem impedir que eles passem pelas suas próprias experiências. Claro. Manuel. Especialmente... Marga, só para completar então, Marga. Completa. Especialmente agora, nesse tempo, né, que a gente, tomara, estejamos vivendo o final da pandemia, né, e que a gente está vivendo muito a questão do luto, né? Se fala muito, nós passamos por diversos programas aqui no Partilhando, que é uma live que a gente tem falando a respeito de luto, né? A gente vai falar muito a respeito disso. Mas eu acho que mais importante que falar sobre luto é falar sobre esperança, né? Quer dizer, orfandade, nós vamos viver muito. A gente precisa trabalhar nessas pessoas que viveram a orfandade, filhos e pais filhos que perderam pais, mas também não somente no sentido denotativo, sentido assim literal, mas também no sentido emocional, no sentido figurativo, né? Poxa, eu perdi amigos, isso me deixou de alguma forma órfão, né? Eu perdi vizinhos, eu perdi colegas de trabalho, né? E assim por diante, isso me deixou de alguma forma órfãos, né? Então, nesse momento, Margarete, eu acho que a gente está precisando, como comunicador, psicólogo, né? Educador, trabalhar a questão da esperança. Esse é um tempo privilegiado de esperança. Eu olho assim e vejo, Margarete, como aqueles filmes, né, antigos, né, em que depois de um cataclisma, em que as pessoas estavam escondidas embaixo da terra, de repente assim surge o sol e as pessoas começam a sair, né, de um lugar onde estavam escondidas, né, em direção ao sol. A esperança é exatamente isso. Um caminho, um longo caminho. Exatamente, Manuel. Linda tuas palavras. Vamos ter que terminar hoje. Assim, eu agradeço muito a tua presença. Eu acho que essa aí foi a tua mensagem final muito bem colocada. Nunca perder a esperança. Um grande abraço no teu coração e até um próximo encontro. Com certeza vai ter. Vamos falar de esperança. Luto e esperança, quem sabe? Olha, Margarete, obrigado pela oportunidade, né? A tia, ao Bruno, né? O Bruno já deve estar assim, né? Perdendo cabelo lá por causa do tempo, que a gente já passou bastante, né? Então, um grande abraço para ti, grande abraço ao Bruno, grande abraço aos amigos que estão nos acompanhando em Farroupilha, né? Olha, na próxima oportunidade que tu achares que é conveniente da gente conversar, com certeza a gente vai estar conversando. Muito obrigada, um beijo no teu coração. Até o próximo programa.